antiga fazenda Estrela, surgiste com esplendor, tornaste morada de um povo, ordeiro e trabalhador. Minha estrela, teu nome no céu vai brilhar. A cada dia que passar, a gente vai iluminar. Saudemos a nossa terra, a ela carinho devemos, lutando por um ideal. Unidos nós sempre crescemos. Minha estrela, teu nome no céu vai brilhar. A cada dia. Tu sabe que eu não imaginava, quando eu era pequena, de ver uma cidade como nós temos hoje. Não tão grande assim, mas tão boa de se viver, brilhante. Eu gosto muito de morar em Estrela Velha e eu tenho muito orgulho. Quero que os meus filhos tenham esse orgulho também da nossa terra, sabe? E eu acho que a nossa construção é essa, é deixar esse legado de orgulho e de amor pela nossa cidade, pela nossa região. Uma canção, minha estrela, teu nome no céu vai brilhar a cada dia. E ali foi construída então a famosa Casa Branca, né? Porque ela era caiada, né? Com cal branco, né? Então, como era um ponto alto e não tinha matos em volta, né? Ela era bem visível, né? Em toda a região, né? Por isso que diziam que era um ponto, né? De referência, né? E o pessoal diz, né? Que essa casa comercial, e ela realmente ela tinha na fachada, né? Era comercial. E ali não estava escrito a palavra estrela, era uma estrela no cimento mesmo, velha, tá? Que ela que deu origem ao nome do lugar. Eu nasci aqui na Estrela Velha em 1941. E vim morar aqui na fazenda. A família Bini foi das primeiras a chegar na Estrela Velha. Uma época, imagina que vinha até gente lá do outro lado do Jacuí, sabe, lá da Ponte Maia Filho. Lá também eram muitos campos, né? E o pessoal de lá tinha uma certa ligação com Estrela Velha. Vinham comprar mantimentos ali nessa casa comercial. Porque lá para lá não tinha, né? Ou era Cruz Alta, ou era ali, até era mais perto vir ali do que ir a Cruz Alta, né? Quando eu vim morar, já existia, porque o CTG, esse aqui, foi fundado em 64 e eu vim para cá em 67, porque aquela casa ali teve diversos moradores, sempre foi uma casa de ramo de negócio e moradia. Inclusive os tios do meu esposo moraram ali, tiveram um negócio, né? Mas o resto era tudo deserto. A Estrela Velha nunca teve nada a ver com Pinhal Grande. O Jacuí dividia, tá? Então, Estrela Velha, primeiro, vamos dizer, pertenceu a Rio Pardo, por isso que os registros estão em Rio Pardo. Depois pertenceu a Cruz Alta, 1837, mas mesmo assim os registros ainda eram feitos em Rio Pardo, né? Depois vai pertencer a Passo Fundo, e depois a Soledade, depois a Espumoso. Na região de Itaúba, os primeiros moradores, eles vieram, eram descendentes alemães, nos meados dos anos de 1900, começaram a chegar através do rio Jacuí, esses primeiros moradores alemães, que fizeram as suas instalações na região de Linha d'Alcim hoje.
Meu nome é Rosângela Dalcin Stefanella. Eu sou natural de Estrela Velha. Nasci e me criei na região de Itaúba. Na época, eles vinham pelo Rio Jacuí, né? Subiam pelo Rio Jacuí, vinham de Cachoeira, vinham de Agudo, né? Esses descendentes. Os primeiros descendentes alemães que vieram foram os Manske, que vieram através do rio, os Billig, Yerke e também os Nagorny. E se estabeleceram em diferentes regiões ali. Por exemplo, os Manske vieram através do rio e os outros vieram por Santa Cruz. A colonização da Estrela Velha, Fundos, que hoje é a Barra Formosa, é o chamado Encontro das Águas, que nós estamos tentando colocá-lo como um ponto turístico, né, que é um dos nossos objetivos, inserir, né, o Encontro das Águas como um ponto turístico. Então era por ali que os imigrantes vieram através do rio. Eu cresci em Estrela Velha, os meus pais, ambos agricultores aqui na cidade, que não era cidade até então, né? E a gente acompanhou todo esse desenvolvimento, acreditamos muito na nossa região, aos poucos a gente foi construindo também um negócio, e é o que nós sabemos fazer e é o que nós acreditamos e amamos mesmo, né? É trabalhar com a terra, com o grão. Então fundamos a empresa há 20 e poucos anos atrás, atendendo vários produtores aqui da região. Eu tenho assim a satisfação de dizer o apelido do meu pai, que chama-se de marinheiro, né? Que ele trabalhava numa profissão que era por água, transportava as coisas por água. Eu sou Nilton Pereira, filho de Eduardo Pereira e de Elícia Spanivel Pereira. Ele trabalhava nas bicas, onde que eles tinham estaleiro. Vinham as madeiras, né? Eles tiravam as madeiras, tinha o estaleiro, serravam as tábuas e faziam as tábuas para balsas e largavam por água para ir até a capital, que era Porto Alegre. Saía da linha das bicas, a barragem hoje Itaúba, né? O meu nome é Jacob Lauro Reich, moro em Sobradinho, sou diácono há 10 anos, trabalho aqui na paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, Sobradinho. Eu fui para a barragem de Itaúba em meados de 1971, quando eles ainda estavam começando a abrir a estrada que dava acesso para a localização do rio Jacuí. E a primeira coisa que foi feito lá na barragem de Itaúba foi desviar o rio Jacuí, porque eles precisavam fazer a barragem. Então, a primeira escavação volumosa aconteceu no canal de desvio, que foi um canal com uma profundidade aí mais de 15 metros e uma largura aí de 30 e poucos metros, né? Para poder desviar, então, o rio Jacuí, para eles começarem, então, a fazer a terraplanagem, a escavação, para montar a barragem propriamente dita. Meu pai fez com essa profissão 15 anos de trabalho dentro por água. Daqui da Itaúba, da barragem, né, da Itaúba, eles faziam as balsas, eles colocavam os molhos e encoeiravam elas, iam colocando uma na outra assim, né, até formar aí uma grande quantia de madeira que dava em torno de 500, 600 dúzias de tábua. E aí eles desciam até esse encontro dos rios, né, ou seja, que o Jacuizinho desaguava no Jacuí. Aí eles viam o nível da água, se dava para seguir até Porto Alegre ou tinha que esperar o nível levantar mais a água ou menos, para eles conseguirem fazer, porque com um barulhão de água, muita água, eles poderiam perder a mercadoria que eles levavam, né? Então eles tinham que ter um nível mais ou menos para
Para poder navegar. Aí descarregavam, deixavam, às vezes quando tinha encomenda em Cachoeira do Sul, ficava em Cachoeira do Sul. E quando era Rio Pardo, também descarregavam, já colocavam as quantias aqui, né, para depois descarregar lá em Rio Pardo. E assim se fizemos até Porto Alegre, né. Daí o retorno, depois que distribuiu, fazia o negócio lá, descarregavam tudo, ajeitavam, aí voltavam de lá, vinham com um barquinho motor até nessa parte dos encontros, do portozinho que eles chamavam ali, né? E daí seguia costeando a água a pé até chegar na barragem da Itaúba, que hoje é barragem, mas na época era as bicas, chamavam. Sempre tinha uma comissão lá que analisava os empregados, naquele tempo já, para ver a produção deles e no que eles seriam melhores, aproveitados dentro da empresa. Eles me colocaram no almoxarifado. Almoxarifado onde eu entregava só peças de manutenção de retroescavadeiras, tratores, guinchos, os caminhões vábicos, daqueles que eram todos eles de ferro, né? Praticamente só o motor e os pneus que não, para aguentar cargas de pedra, de brita, de tudo que é coisa, tinha que ser uma coisa bem muito, muito sólida, porque senão não teria resistência. E lá dentro dessa era uma cidade, tinha supermercado, tinha açougue, tinha sapataria, tinha ambulatório médico, etc, etc. Tinha tudo uma estrutura montada para o restaurante, para poder o pessoal fazer os ranchos também, né? Porque senão ia sair para onde para fazer rancho. Então tinha tudo dentro do complexo montado pela CE naquela época. Então a estrutura era completa. Porque lá tinha muitas empresas trabalhando dentro. Tinha Ernesto Webke, tinha a SAD, tinha a Camargo Correia, e outras empresas menores, né? Engevix também, ela trabalhou um tempinho lá. Então, era muita gente lá. E a maioria desses funcionários eram de fora, essa que é a grande verdade. Era de São Paulo, Rio, Minas, do Ceará, né? Tudo pessoas assim que já trabalhavam nesses setores onde eles precisavam. Então, técnico, assim, mais técnico. E a mão de obra não técnica, então, era requisitada aqui na nossa região. Isso é a grande verdade. Então, por isso que tem muita gente que tem por aí ainda que trabalharam lá, muitas pessoas trabalharam lá. Os que fizeram a parte da navegação das tábuas, da madeira para baixo, eles eram aqui da Serra dos Engenhos, aqui em cima do Espumoso, aqui, e ali tinha muito araucária. Então eles traziam de lá para cá a tábua, botavam no estaleiro, aonde que os caras pegavam, um subia em cima e outro embaixo, e serravam as tábuas, né? E eles carregavam isso tudo a braço? Tudo a braço, tudo a braço. A balsa, eles pegavam, e daí eles pegavam e colocavam as tábuas, né, faziam uma pilha de tábua, né? E daí eles iam, atavam aquela contra outra pilha, assim, né? E daí eles iam fazendo a base para 5,5 metros, era o primeiro bloco que eles faziam, né? Depois mais esse outro, daí faziam 20, 30 blocos. E daí iam largando água, né? Daí cada vez que armavam um bloco, atavam ele, daí largavam o outro, encostava naquele, amarravam, e assim sucessivamente eles iam fazendo para descer. E eles iam em cima? Ali em cima. Daí eles tinham as coisas de alimentação deles, faziam comida ali em cima, tudo em cima. O que eles comiam? Eles comiam as comidas que traziam, levavam, bastante peixe também, né? Pegavam. Daí quando eles tinham que, porque não ia num dia, né? Então eles tinham que pegar, para não ir de noite, pegavam e amarravam, atavam, né, na beira e depois no outro dia ela seguia a viagem de novo, né? E lá nasceu o Alex Resch, né? O Alex Resch é lá de Itaúba, lá da barragem de Itaúba. Ele nasceu lá. Então lá ela começou a construir a família, na verdade. O município de Estrela Velha é um município hoje assim, ó, e tem toda a alavancar, né? A Estrela Velha na parte turística, né? Nós temos tem uma parte de produção também muito boa, né? E então a gente se espera muito em Estrela Velha. E hoje assim, ó, nós temos Estrela Velha, nós temos rico, que nós temos gente muito correta, muito certa, né? Temos uma tradição que
sendo dos antigos ainda, né? E vamos tentar em prevalecer isso aí, né? Sabemos que o braço forte do nosso município é a agricultura. Acreditamos que, embora seja forte, ele pode se desenvolver muito mais, né? Então tem potencial sempre para crescer. Se houver essa união, essa força, uma ponte mesmo entre todos, a gente tem condições de fazer com que o nosso município se desenvolva cada vez mais e que seja até uma referência para o nosso estado. Nós pertencíamos como município a Arroio do Tigre e foi nesse tempo que o CTG foi fundado, então durante muitos anos foi o único CTG de todo o município, depois é que foram aparecendo outros. E aí o CTG, ele nasceu desse desejo desse grupo de pessoas, o seu Setembrino, que é o seu Bindi, que é o apelido dele, que também é bem conhecido no tradicionalismo, o Carlinhos, o Oscarzinho e mais um outro grupo grande de pessoas, o meu sogro também, era João o nome dele, mas todo mundo conhecia por seu Janguta. Ficou por seu Janguta, né? Então, esse pessoal foram fazendo com as próprias, com os próprios recursos, foram fundando e foi se organizando, até que deu nessa entidade muito boa, muito criativa que nós temos até agora. E o CTG foi criado por nós, né? Aí feito uma reunião ali, combinamos e se grudemos, sem nada. Fizemos uns tiros de laço aí na frente da casa que era lá do final do meu avô lá, né? E daí comecemos, daí fizemos um parque ali onde é a cooperativa. Sim. Nós fizemos o final do Air no Billy. Deu para nós para fazer o parque ali para laçar. Daí nós fizemos mangueira, fizemos tudo, né? Até o primeiro rodeio que saiu foi ali. Quando Arroio do Tigre se emancipa em 1864, ela não pega só aquele pedaço que já era antes de Sobradinho, né? Tá? Pega toda a Estrela Velha. Tem uma pedra dessas chamada Pedra Areia, porque um bico ali do município de Estrela Velha, né? Principalmente aí, onde tinha as colônias, né? Pertencia a Sobradinho, olha só. E a outra parte está escrito Sobradinho, e do outro lado está escrito Soledade. Então você vê, cortaram um pedacinho ali. E isso é muito interessante, por quê? Porque esse pessoal que morava ali, alemães ou italianos, eles se identificavam com quem? Com o pessoal de Arroio do Tigre, que eles eram praticamente da mesma região, da região ali de Santa Cruz, Candelária, né? Ou então sim, ali da Quarta Colônia, né? E os nossos lá que vieram pelo rio. Os imigrantes italianos, eles já chegaram na nossa localidade, lá na Itaúba, e a Itaúba já tinha sido colonizada pelos alemães. Então, os italianos vieram de Nova Palma, né, porque eles daquela região de Nova Palma, mas lá em Nova Palma já tinham vivido 20, 30 anos, as famílias lá, e depois eles se deslocavam para essa área que não era tão habitada e que tinha madeira em abundância, caça, água, né, e o terreno também era bem acidentado. O que eles procuravam era um ambiente parecido, né, com o que eles tinham lá em Nova Palma. Essa foto representa
a primeira entrega que foi feita do projeto de emancipação. O Lauro foi uma pessoa assim, tradicionalista desde jovem, ele sempre participou do CTG, foi mais de uma vez patrão do CTG daqui, e depois ele, assim, por ser uma pessoa benquista, foi do coordenador da 14ª Região Tradicionalista. Ele gostava muito de declamar, aqui ele está declamando uma poesia, né? E era uma pessoa assim benquista no meio tradicionalista também. Eu sou a Maria de Lourdes Resch Solim, eu sou natural de São Luís, aqui do interior do município de Estrela Velha. E quando jovem fui estudar fora, né? E quando me formei, voltei, retornei à minha terra natal. Eu fui professora lá em São Luís mesmo e também em Itaúba. Então, aí o povo se reunia, quando nós estávamos reunidos, a gente almejava de fazer alguma coisa para mudar. Nós queríamos mudar alguma coisa, nós tínhamos que fazer alguma coisa. Aí nós pensávamos assim, nós vamos se anexar ao Salto? Municipal até nós não tinha nem ideia muito, né? Porque a gente não sabia da estrutura e como é que isso funcionava. O meu nome é Célia Benida Castilhos. Meus pais são daqui de Estrela Velha, João Luiz Binig e Almeida Moraes Binig. Foi meu marido. Ele foi o primeiro prefeito da Estrela Velha? Ele foi o primeiro, ele foi, assim, né, o pessoal aqui, né, queria muito que ele fosse, né, e daí, nesse meio tempo, foi feita a emancipação, era para ser a candidatura a prefeito, ele surgiu uma doença, né. Mas o Lauro tinha um papel político, ele tinha acesso a todos os partidos, ele era muito comunicativo, né? Então ele tinha assim, em todos os lugares, todos os partidos, ele tinha facilidade de chegar. Então ele foi a parte principal na parte política, né? Aqui eu vejo que era vista parcial do centro de Estrela Velha. E nós estávamos em Porto Alegre e a gente viu, fazendo visitas aos gabinetes, a gente viu que o pessoal estava entregando projeto de emancipação, né? Mas como? A gente ficou assim, olha ali, ó. E daí nós fomos atrás de procurar quais os requisitos que precisava para emancipar. Eram 5 requisitos. Aí, quando fomos analisar, e os 5 a gente poderia conseguir. Nós tínhamos condições. Mas o que impede muito grande que é as divisas. E nós ia ocupar os 2 distritos, Estrela Velha e Itaúba, que é tudo rodeado de água, então já facilita. Aí nós tínhamos a sessão da Câmara naquele dia ainda, e quando eu voltei, retornei de Arroio do Tigre, cheguei aqui em Estrela Velha, no CTG, aí eu cheguei e disse, galera, vamos municipar Estrela Velha, vamos, né? Mas a turma vibraram. E daí surgiu essa ideia já, né? E aí já, como o pessoal já estava entregando os processos, e aí nós não tínhamos nem iniciado, né? Então foi tudo meio a galope. Mas depois ele deu uma melhorada, e daí todo mundo, vai. Daí ele foi candidato. Quando foi, né, emancipado, a pessoa assim que todo mundo queria, né? Eles tinham um sonho que ele fosse o prefeito de Estrela Velha. Daí ele foi candidato, daí ele já com um pouco de dificuldade, depois a doença piorou, mas ele foi até o fim. Dia 13 de outubro foi a eleição, ele saiu vitorioso, daí depois ele foi piorando, já no dia ali da eleição já estava bem, mas foi piorando no dia 27 de outubro, daí ele faleceu. Muitos até diziam que se ele não viesse para ser prefeito aqui, então de repente eles iam votar até não. Mas daí depois deu tudo certo, só que infelizmente ele não pôde governar. Os nossos sonhos são muito parecidos, né? São muito assim, fecham uma pessoa com outra, né? Os filhos eram colegas, o Paulo Sérgio e o Alex eram colegas de aula, né, de colégio, né?
Lauro e o seu Hilário, que daí foi o nosso primeiro prefeito, que foi um ótimo prefeito e que fez o nome de Estrela Velha, né, com a ajuda muito das secretários, sabe? Quando nós começamos assim, nós éramos uma turma, né? A Maria de Lourdes na administração que procurava ajeitar tudo. Aí, na saúde também a gente procurava recursos, a gente fez bastante coisa. É uma região assim de um povo batalhador. Por que é um povo que não tem medo? Nosso povo não tem medo de nada. Nosso povo enfrenta muito. Os jovens fazem parte dessa construção e, na verdade, eles têm raízes muito fortes. Em 1995, o senhor Hilário João Seolim entra para o cenário político de Estrela Velha ao presidir a Comissão Emancipacionista. Em outubro de 1996, fora convidado a integrar a chapa majoritária para viabilizar a eleição municipal de consenso na condição de vice-prefeito. Em janeiro de 1997, assumiu seu primeiro mandato de prefeito pelo PMDB, em razão do falecimento do prefeito eleito Lauro Billig de Castilhos, iniciando assim as atividades no novo município. Trouxe para a administração municipal seu jeito de administrar, aplicando corretamente cada centavo e valorizando o trabalhador. Eu sempre digo assim, nós somos um município com pessoas de grande valor, sim. Pessoas do bem, pessoas que acreditam, sabe? Muito foi feito já pelo nosso município. Nós temos um município que já é um exemplo, já é um município muito bom de se viver. Mas, como a gente sempre acredita que pode mais, que ele consiga a continuar esse crescimento, né? Que exista essa união realmente em prol desse crescimento do nosso município. A comunidade sonhou e agarrou e abraçou. Eu amo este chão. Eu amo de todo o meu coração. Eu acho que o amor, um coração imenso, é o que eu defino a Estrela. Nasci onde é o CTG hoje. Tem a casa lá na prefeitura, tem a Casa Velha, lá o desenho da Casa Velha está lá na prefeitura. Eu tenho o título de cidadã, Estrela Velhense mesmo, né? O ano passado foi brilhante o que eles fizeram, né? E assim, então, é gratificante ver, por exemplo, a primeira-dama. Ela foi minha aluna no magistério, lá em Salto do Jacuí. Hoje ela está como secretária de Cultura, né? Brilha muito. Essa Estrela Velha brilha muito. Um povo que não foge à luta. Gente que veio de fora, gente que criou raízes. Do encontro das águas ao encontro das almas. As estrelas aqui estão por toda parte, porque o brilho desse povo está dentro de cada um deles. A luz que brilha nessa estrela ilumina o caminho por onde passam seus maiores sonhos. E sonhos se realizam. Por isso, Estrela Velha se desenvolve a passos largos. E sua gente se orgulha desses feitos. Estrela Velha, a luz do Centro-Serra.